O episódio 6 da terceira temporada de The Mandalorian é muito Clone Wars, ao mesmo tempo que é muito The Mandalorian, ao mesmo tempo que é muito a essência de Star Wars. Calma, que eu já comento sobre tudo isso. Antes de começar a falar sobre esse episódio, eu quero que vocês comentem aqui embaixo também se vocês estão assistindo a The Bad Batch, que acabou agora a segunda temporada, e o que vocês acharam pra gente poder trocar essa ideia. Eu não cobri The Bad Batch aqui no canal. Ano passado eu só falei no começo e no final da série, esse ano eu não fiz nenhum vídeo sobre, só que, como tudo de Star Wars, eu assisti, gostei mais da primeira do que da segunda temporada, mas a gente pode trocar essa ideia aqui embaixo. E agora começando a falar desse sexto episódio de The Mandalorian, que, como eu disse, é muito Clone Wars em muitos sentidos. A gente tem aqui algumas aparições, e entre elas o Christopher Lloyd sendo um separatista que idolatra o Conde do Khan. A gente tem os droids de batalhas usados também em Clone Wars. A gente tem aquele tipo de perseguição ali, eles correndo atrás do droid naquela cidade que não é Coruscant, mas parece bastante também, que é muito típico de Clone Wars. Mas como eu disse também, esse episódio ele carrega muito de The Mandalorian, aqui principalmente nessa ideia de episódio semanal, missão semanal que eles precisam cumprir para chegar em outro lugar. A gente acompanha The Mandalorian desde o começo e a gente tá muito acostumado com isso, é quase sempre assim. Eles precisam chegar em algum lugar, eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam encontrar tal pessoa. Para isso, o que acontece, alguém vai ajudar eles, mas para esse alguém ajudar eles, eles primeiro precisam cumprir uma missão qualquer para essas pessoas. E esse episódio ele faz isso de forma completamente descarada. Então aqui eles chegam em Plavir 15, eles precisam encontrar os Mandalorianos que agora meio que desertaram, entre aspas, né, não estão mais com a Bo-Katan e são liderados pelo X-Wolves, e para isso eles precisam cumprir a missão ali para descobrir o que está acontecendo com os droids naquela cidade. Eu achei que eles pudessem comentar esse episódio ainda sobre o Moff Gideon, mas aparentemente eles vão jogar isso mais para frente. A gente ainda não sabe se tem uma relação com esses Mandalorianos ou não, mas provavelmente a partir do momento que eles estão trabalhando como mercenários, ou também tem aquela especulação de que eles querem culpar os Mandalorianos e eles não tem nada a ver com isso. Bom, isso a gente vê mais pra frente. E como eu disse, ao mesmo tempo esse episódio ele é muito Star Wars em sua essência, né? Porque recentemente a gente tem muito uma ideia de Star Wars sendo algo mais sério e coisa do tipo, muitos fãs até exigindo uma seriedade de Star Wars, e essa não é a essência de Star Wars. Star Wars, desde os primeiros, se a gente assiste hoje, ou se a gente assiste mesmo os prequels, Star Wars tem essa pegada que vem muito mais do brega, é muito mais fanfarrão em algum sentido. Star Wars tem como uma das suas inspirações Flash Gordon, então tem esse lado mais do camp presente em Star Wars. Esse episódio ele vai a fundo nisso, né, trazendo principalmente ali o casal em Plavir 15, que é o Jack Black e a Lysol aqui. Então a gente tem 3 aparições especiais nesse episódio e tudo que acontece ali dentro também. Então a gente vai ter muito dessa pegada mais fanfarrona, digamos assim, as cores mais vivas, aquela festa, até o lance da cidade ninguém trabalhar e eles só viverem fazendo festa e deixando os droids fazendo tudo. Então a gente tem até essa pegada aqui de humanizar os droids mais uma vez, que é o que a gente está muito acostumado em Star Wars, né? Aqui eles vão falar com os droids e tem o conflito entre Bo-Katan e Din Djarin, que é muito interessante, que vai ter uma relação direta com o que acontece no final do episódio. O Din Djarin, ele não só odeia os droids, a gente sabe isso desde o começo, mas ele tem esse lance desde sempre de resolver tudo muito mais de forma direta, na porrada e etc. Enquanto a Bo-Katan, ela tem esse lado nela muito mais político, de tentar conversar, de tentar resolver. Então isso vai estar em conflito durante boa parte do episódio. Ela até fala, tá, a gente foi pelo seu lado, agora vamos pelo meu, né? Quando primeiro ele começa a chutar os droids ali e eles perseguem o droid, e depois ela fala, não, vamos chegar no bar, agora eu vou conversar. Então tem esse lance que a temporada ela pende muito mais, que eu venho falando desde sempre, pro lado da Bo-Katan. É uma temporada que tá mais preocupada nessa jornada da Bo-Katan para voltar a ser líder dos Mandalorianos e tentar reconstruir Mandalore, do que do Din Djarin. O Din Djarin ele acaba sendo um apoio aqui nessa temporada, não à toa, quase sempre ela vai resolver as questões, ela vai
caçar o droid primeiro, entre muitas outras coisas. Só que ao mesmo tempo, quando a gente chega ali no final do episódio, a Bo-Katan ela não consegue resolver pelo método mais político, digamos assim, e ela tem que ir pelo método mais mandaloriano, pelo método mais Din Djarin nesse sentido, que é aquele que é mais uma coisa que a gente vê bastante em Clone Wars, né? O desafiar o líder para tentar tomar a liderança. Isso a gente viu bastante, por exemplo, como o Darth Maul começa a liderar os Mandalorianos, e aí a gente vai ter justamente essa batalha entre ela e o X. Então ela domina aquele grupo de alguma forma, mas mesmo com essa vitória, mesmo ela vencendo da forma mandaloriana, ela ainda não tem o respeito, até que o Din Djarin conta aquilo que a gente já tinha visto no episódio, e o previously desse episódio ele reforça isso para mostrar como ela venceu quem tinha capturado ele, e por isso, teoricamente, ela teria direito ao Darksaber agora de forma legítima, digamos assim. Eu confesso que eu acho uma saída meio não muito boa. Quando eu vi aquele episódio, eu fiquei com esse questionamento, muitos fãs ficaram com esse questionamento de então agora se ela venceu quem tinha tirado o Darksaber dele e esse Darksaber pertence a ela. Teoricamente não deveria funcionar muito bem assim, né? O lance deveria ser mesmo esse lance de desafiar e pegar o Darksaber a partir disso. Então acaba sendo uma saída aqui de roteiro para The Mandalorian, para beleza, esse Darksaber precisa ir para as mãos da Bo-Katan para ela poder liderar os Mandalorianos, só que a gente não quer criar um conflito entre eles dois, porque eles se dão bem e é legal a gente ter os dois como mocinhos de alguma forma. Então eles encontram uma saída, um terceiro caminho aqui, digamos assim, que é justamente esse que a gente já tinha visto no começo da temporada e não tinha sido citado até então. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa saída, se vocês concordam ou não. Eu, pessoalmente, acho uma saída meio trapaceira, digamos assim, só pro Darksaber e pras mãos da Bo-Katan, como a gente sabia que ia acontecer de alguma forma. E eu acho muito legal quando os Mandalorianos eles fazem um monte de coisa, mas no final eles acreditam na palavra de todo mundo, né? Ele simplesmente falou, não, isso aconteceu, e aí todo mundo que tava desacreditando dela falou, então tá bom. Então ela é a líder. Vamos seguir com ela. É ela que vai reconstruir Mandalore. E agora a gente, pela primeira vez, a gente teoricamente tem todos os Mandalorianos unidos por essa causa, não só esses Mandalorianos presentes nesse episódio, mas também os do Credo, que transformaram a Bo-Katan nessa líder deles de alguma forma. A gente sabe que em algum momento eles vão brigar de novo, porque os Mandalorianos fazem isso o tempo inteiro, mas aqui a gente tem pela primeira vez uma força mandaloriana e qual vai ser o problema para eles agora, né? Quem eles vão ter que enfrentar para isso, porque a gente ainda tem episódios nessa temporada e provavelmente esse problema deve surgir a partir do Moff Gideon, que vai aparecer em algum momento dessa temporada. Mais um episódio de alguma forma de transição, mais um episódio que segue essa batida de The Mandalorian, que às vezes eu acho meio repetitivo, às vezes me incomoda um pouco, esse lance de vamos resolver um problema genérico aqui pra gente poder chegar em outro lugar, e a série ela se estende assim desde o começo, mas pelo menos eu gosto desse lance de captar um pouco da essência de Clone Wars e da essência de Star Wars como um todo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, comenta aqui embaixo também se vocês viram The Bad Batch, o que vocês acharam, o que vocês acharam do Darksaber agora indo para as mãos da Bo-Katan, que é a verdadeira protagonista dessa terceira temporada até agora. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Você pode ajudar a gente virando membro do canal aqui em Seja Membro, ou fazendo um Pix, que tem aqui embaixo na descrição a chave Pix. Por hoje é isso e corta.